Olá, queridos! Que grande alegria em estar aqui junto com vocês. Hoje uma data tão especial, 19 de abril, e nós estamos comemorando o Dia do Índio. Que grande alegria poder estar aqui e a gente poder conversar sobre isso, né? As pessoas não conseguem ver a importância dos indígenas na nossa história como ser humano e também na nossa história em nível espiritual, né? Porque os indígenas sempre foram os seres que tinham essa conexão mais forte com a natureza, com a mata, com os animais. Então, a gente hoje, dentro do nosso processo evolutivo da espiritualidade, a gente tem buscado cada vez mais se conectar a essa história da ancestralidade, a essa questão da conexão com a mata, com a natureza, com os grandes espíritos de Mãe Gaia. E hoje eu estou aqui com o meu irmão Raoni, que é um indígena, e estou com a Samara Câmara, minha amigona, que tem nos ajudado bastante nos processos de cura, nas cerimônias de Ayahuasca aqui no nosso espaço, no Universo Ascensão. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles e vamos curtir um pouquinho de música para a gente elevar a nossa vibração nesses momentos tão difíceis. E a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade. Então vamos lá. Bom, estou aqui com Raoni e com a minha amiga Samara e nós vamos falar um pouquinho sobre essa data tão especial. Raoni é um indígena e vai dividir com a gente um pouquinho da percepção dele, dessa vida, desse mundo de conexão com a natureza. E vai se apresentar. Raoni, fique à vontade. Então, Olerauak, bom dia em Camaiorá. Necatuê, perguntando se vocês estão bem. Então, eu sou Raoni Krigel Camaiorá, lá do Xingu, da etnia Camaiorá. E tenho hoje aqui a honra, a satisfação de estar aqui, junto com o irmão Gleidson e a Samara, nessa data de reflexão, né, numa data de buscar pensar de toda essa resistência, né? É uma alegria estar aqui podendo estar passando um pouco, né, do nosso conhecimento. Essa questão do indígena, né, meu irmão, é algo tão bonito porque ah, pelo menos para mim que olho um pouco de fora, mas essa coisa da conexão com a natureza, do pé descalço no chão, de sentir a mata, as árvores, os animais, isso nos aproxima mais da fonte criadora, nos aproxima mais de Deus, não? Você não vê dessa forma, Raoni? É, a gente tem uma cosmologia, né, a cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo, conectado com todos os elementos da natureza. Então, de uma forma geral, nós somos parentes de várias formas de vida, desde de insetos, animais, peixes, até a espiritualidade também, que vaga nos observando, nos ajudando, nos conduzindo. Então, vejo que hoje a sociedade perdeu muito essa ligação com a natureza, né, com o alimento que é sagrado, com a medicina que é sagrada, o respeito, né, de realmente estar conduzindo uma ritualística no seu dia a dia, sendo grato por estar respirando, por estar bebendo uma água limpa, por ter pessoas que nos amam próximo, ter a família fortalecida, que são coisas básicas, mas que são de extrema importância e essenciais para a conexão, né, com o nosso Deus, com os elementais e com a alegria da vida mesmo. Que coisa linda. E você, Samara, como é que você sente essa conexão com a nata, com a mata, com a natureza e com os indígenas? Então, sem comparação, né, quando a gente está em contato com a natureza, para mim, pelo menos, eu consigo me conectar, perdão, verdadeiramente com a minha essência. Eu me sinto mais verdadeiramente eu quando eu estou presente na natureza, com essa conexão, não pelo simples fato assim de estar, né, como muitas vezes tem essa coisa de uma aparência. Não é sobre aparência, não é sobre um status, né, que muitas vezes as pessoas, paz e amor. Não é bem assim, mas é de fato você se permitir, quando você se permite essa conexão,
Com a natureza, você com certeza consegue se perceber, né, de uma forma mais ampla, né? A natureza traz isso para a gente o tempo todo, nos ensinando pelos simples detalhes, né? Nos animais, no comportamento dos animais, das plantas, enfim. Estamos todos conectados, somos todos um, né? Então, a gente tem muito que aprender com esse todo. Que coisa linda. Uma das coisas assim que eu acredito que as pessoas começaram a resgatar isso, pelo menos quem está no processo ascensional, começaram a resgatar essa questão da conexão, né, com a natureza. E isso também vem muito por conta dos indígenas. O que é curioso a gente parar um pouquinho e perceber é que dentro da espiritualidade, eu acredito que, principalmente as pessoas que estão encarnadas nesse momento, todas já tiveram uma experiência dentro da cultura indígena. Então, nós temos um pouquinho de índio dentro de nós, porque foi uma grande escola, onde nós aprendemos a coisa da conexão com a natureza. E hoje muitos que estão no processo do despertar estão se conectando a isso, estão sentindo cada vez mais, estão aprendendo cada vez mais. E isso é muito bonito. Você saber que você já teve uma experiência como um indígena é algo incrível. Que também a gente vem percebendo isso, né? Muitas das pessoas que estão encarnadas hoje no planeta já estão há centenas de vidas aqui. E dentro dessas centenas de vidas nós experienciamos diversas oportunidades como escola. Então, em uma vivência nós fomos escravos, em outras nós fomos os senhorios, em outras nós fomos negros, em outras nós fomos brancos. E assim a gente vai experimentando todas as facetas dessa grande escola que é o planeta Terra, ainda como escola, né? De dualidade. E a questão da cultura indígena também faz parte de tudo isso. Eu acredito que todos nós já experienciamos uma vivência como um índio, andando com o bumbum de fora, não como o índio de hoje, né? Que hoje já está tudo bem mais moderno, mas no passado, essa coisa de andar vestido com palhas, a coisa da caça, a coisa do pé no chão, desse contato com a mata como um todo. E a gente vem percebendo isso, a gente vem fazendo esse resgate com o tempo. E isso é muito bonito, a gente saber que nós vivemos isso. Mas dentro de todas essas experiências bonitas, a gente ainda vive hoje, né, Raoni, um pouco de preconceito com a questão indígena, né? Pelo menos a gente vê que existe um pouco disso. Eu tiro por mim, eu sou nascido no estado do Amapá, né, em Macapá. E por ser uma região próxima da região amazônica, né, de muita mata, de natureza e tudo, eu lembro que quando eu trabalhava no mundo corporativo, quando eu falava que eu era do Amapá, de Macapá, muitas pessoas me perguntavam: então tu é índio? Como é que é lá? Os índios andam pelados na rua? As pessoas tinham esse tipo de curiosidade, né? Então, por eu ser de uma região que predomina, né, a questão da cultura indígena, de certa forma muita gente tinha curiosidade e perguntava sobre essas coisas. Mas eu acredito que você também já deve ter enfrentado algum tipo de preconceito com isso, não, Raoni? Então, eu até aproveitar esse espaço assim para estar colocando essa fala, né? Porque as pessoas pensam em história indígena, história do Brasil, apenas uns 500 anos, né? Da invasão, né, europeia. E na verdade a gente tem que fazer um resgate assim da América pré-colombiana de 5 a 10 mil anos, onde foi feita a migração da América Central dos indígenas Arawak, ali do Suriname que vieram os Caribe, e eles vieram descendo a Amazônia e se adentrando aqui para o Brasil Central, Cerrado, depois o Sul. Então existe toda uma construção, uma vivência que 500 anos é só uma pontinha só. E foi a parte que fomos escravizados, né, que fomos torturados, enfim, dizimados. E como o irmão Gleidson mencionou, todos temos um pouco do sangue indígena, né, dessa luta. E eu sempre aproveito esse espaço para que as pessoas se sensibilizem, né, para a luta indígena, porque cada terra indígena, cada etnia que está concentrada-se na resistência, na resiliência, é um ponto de luz dentro de Gaia. É um ponto de luz que luta para preservar a água, o solo e os animais que são tão importantes para o equilíbrio do planeta.
Então, quando você vê um movimento indígena, quando você vê, né, um indígena vendendo um artesanato, né, você puder apoiar, né, uma petição que seja, isso você vai estar ajudando todos e as novas gerações, porque o preconceito existe nos olhos de quem vê. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo com o quê? Com a informação, com a educação e o conhecimento que vem, né, da base, da família, dos amigos, dos vizinhos, dos irmãos. Que lindo. Essa coisa do preconceito me lembra muito uma história. Esses dias eu já até contei aqui. Certa vez o pai em leito de morte, ele chama seu filho e diz para o filho assim: filho, a vida toda eu trabalhei bastante, mas eu não consegui acumular muita coisa para deixar para você. E a única coisa que eu tenho para deixar para você é esse relógio. Aí o pai mostra para o filho um relógio velhinho, antigo. E aí o pai diz assim: mas antes de eu passar ele para você, você tem uma missão. Você leva esse relógio em 3 relojoarias e você checa o valor que vão oferecer nele. Aí o filho, empolgado, pega o relógio e leva na primeira relojoaria. Aí ele volta, diz assim: pai, ofereceram tipo R$500 no relógio. Aí o pai diz assim: não, é pouco recurso, o relógio vale mais. E aí o filho fica assim, aí corre e vai numa segunda relojoaria. Na segunda relojoaria, ofereceram algo em torno de R$3.000. Aí ele volta com o pai: pai, olha só, ofereceram R$3.000, agora tá bom, né? Aí o pai disse: não, meu filho, ainda é pouco, esse relógio vale muito mais. Você precisa ir em outra relojoaria. E aí ele vai em outra relojoaria, e aí ofereceram algo em torno de R$20 mil no relógio. E aí ele volta todo empolgado e fala com o pai, e o pai diz assim: agora você pode vender o relógio. E aí o pai vira para o filho e diz assim: você conseguiu entender? Aí o filho diz assim: o que, pai? Ele falou assim: o real valor só vai ser dado no lugar certo. Então, olha que coisa interessante essa história. Hoje, quem está dentro desse processo da espiritualidade, da expansão da consciência, da conexão com a natureza, quem está dentro desse processo valoriza a raça indígena, né? Valoriza essa cultura indígena que guarda tanta história, que guarda tanto conhecimento, que guarda tanta coisa importante. A maioria das ervas medicinais vieram ao nosso conhecimento através dos indígenas. Os processos de cura, os rezos, os benzimentos, muito disso vieram como conhecimento transmitido pelos pajés, transmitidos por esses seres de luz que recebiam essas orientações vindo da egrégora espiritual. Então hoje, quem está no processo de expansão de consciência, de conexão com o todo, valoriza a raça indígena, valoriza o povo indígena, valoriza esses seres tão especiais que são e que nos transmitem muita importância. Então, a moral da história do relógio, né? Você só vai receber o devido valor nos lugares certos. Se você estiver nos lugares errados, não vão valorizar o ser humano que você é, não vão valorizar a pessoa que você se tornou, não vão valorizar o conhecimento que você tem. Mas se você estiver no meio das pessoas certas, com certeza você vai ter tudo isso. Concordam? Com certeza. Vamos agora com um pouquinho de música com a minha amiga Sâmara. Vamos contemplar esse dia tão especial. E por isso, nada melhor do que falar da natureza. Coisa boa! Olha, olha, olha que beleza.
alegria, que coisa boa. No momento em que nós estamos vivendo, em que se fala tanto em ascensão, se fala tanto em espiritualidade, em expansão de consciência, e também nós estamos num momento crucial da transição desse planeta, onde cada vez mais a gente vê pessoas transmitindo medo, transmitindo insegurança, tristeza, coisas ruins. Eu acredito que nós estamos em um momento em que a grande separação está acontecendo, em que pessoas que não ressoam mais com a vibração na qual nós estamos vibrando começam a se afastar, e pessoas que vibram dentro dessa nova frequência que nós estamos vibrando de amor, de alegria, começam a chegar. Cada vez mais pessoas começam a chegar com vibração compatível. Isso é uma lei cósmica, né? Que trabalha as frequências energéticas. Frequência energética compatível com a mesma frequência acabam se atraindo e acaba repelindo coisas ruins. Esses dias meu primo estava aqui, nós estávamos conversando sobre esse processo de espiritualidade, e ele me falou algo muito interessante de um livro que ele leu, que diz que você se torna a imagem da média das 10 pessoas que estão mais próximas a você. Olha que coisa interessante isso. Ou seja, se você está no meio de pessoas felizes, você acaba tornando a sua frequência energética, a sua vida, o seu viver, como média dessas 10 pessoas. Isso nos mostra cada vez mais a importância da gente se afastar de pessoas pessimistas, da gente se afastar com pessoas que só vibram em negatividade, em notícias catastróficas, em coisas ruins, e faz com que a gente entre em alinhamento com pessoas que vibram no amor, né? Então, fica a dica, né? Se você percebe que as coisas não estão indo bem para você, faz uma lista com o nome das 10 pessoas que estão mais próximas de você, ou que você segue, ou que você está junto, e tenta verificar se o que você está colhendo da vida não tem a ver com essa média das 10 pessoas que estão ao teu redor. Se você conseguir perceber que essas 10 pessoas mais próximas a você não são as pessoas que você acha que estariam contribuindo de uma forma positiva para o teu crescimento espiritual, é hora de você começar a perceber essas coisas. E quando eu coloco essa questão das 10 pessoas mais próximas, eu incluo também as pessoas que a gente segue no YouTube, as pessoas que a gente ouve, as pessoas que os nossos amigos e também os nossos familiares. Porque o que eu vejo? Muita gente conversa comigo e tem pessoas que dizem que não estão bem, que estão com medo, que estão vibrando em coisas ruins. Aí eu pergunto assim, quem é que você anda ouvindo? Quem é que anda alimentando o seu pensamento? Quem é que anda alimentando as suas histórias, a sua motivação? E eu acredito que é o momento da gente fazer uma grande faxina na nossa consciência, na nossa mente. Mente sã, corpo sã. Não é só o corpo. Tem pessoas que cuidam apenas do corpo, mas nós precisamos cuidar da nossa mente também, do nosso intelecto, dos nossos pensamentos, além de cuidar também da espiritualidade. Então, eu acredito que se você começar a fazer um exercício de estar cercado de pessoas brilhantes, abençoadas, eu acredito que a sua vida vai ficar muito bem. Então, a gente precisa cada vez mais buscar se conectar a essa verdade, para que a gente possa também resgatar o índio que há em nós. Para que você possa permitir que o índio que há em você salde o índio que há no outro. O contato com a natureza, a benevolência, a alegria, a paz, a motivação. Isso é o que importa, é a gente estar bem, não é isso? Exatamente.
que me trouxe até aqui. Pra libertar, pra construir, andar. Que alegria! O índio que existe em mim sauda o índio que existe em você. Gratidão, gratidão, Icatu. gratidão. Como é? Icatu, em Camaiorá, muito obrigado. Icatu Necapu. Gratidão, queridos. Um abraço de luz de toda a família do Projeto Ascensão Planetária e dos nossos irmãos Samara, nosso irmão Raoni. Que grande alegria. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Curso online de mesa radiônica de relacionamentos da mestra Rovena. Torne-se um terapeuta e ajude a curar o mundo. Link na descrição. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.